Meus queridos, bom dia. Que a graça e a paz do bom Deus seja com todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de comemoração aí dos 5 anos da Igreja Presbiteriana do Progresso. Hoje nós damos o início ao 4º dia de comemoração e nós louvamos a Deus por esse tempo tão maravilhoso e tão oportuno para podermos meditar a palavra dele e pensarmos o quanto ele tem sido bom e gracioso para com as nossas vidas. E eu gostaria então de convidá-lo para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 37. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 37 ao 40. Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 37 ao 40. A palavra do soberano Deus nos diz assim: o Pai que me enviou, esse mesmo é a quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Muitas vezes nós não temos a dimensão do chamado que Jesus Cristo nos faz. Muitas vezes nós queremos levar as nossas vidas cristãs, ou nossa vida cristã, de qualquer maneira. E isso tem sido um prejuízo muito grande para as nossas vidas e para a igreja nos dias atuais. Justamente porque a igreja perdeu o foco do seu principal referencial, que é Jesus Cristo, e também perdeu o foco do seu principal instrumento, que é a sua palavra. Palavra essa que ele diz que dá vida. E por que ela dá vida? É porque ela dá testemunho dele, e ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz ele em João 14, versículo 6. Se a Igreja Presbiteriana do Progresso quer comemorar mais 5, 10, 15, 20, 30, 100 anos, jamais percamos o foco de Jesus Cristo e de sua palavra, porque ela tem vida, porque ela mesma dá testemunho acerca de Jesus. É importante pensar nisso nessa manhã, meus irmãos. É importante pensar nisso. Para sermos uma igreja que investe em missões, em missionários, planta novas igrejas, uma igreja autossuficiente, que é a nossa meta para o fim do ano, nós precisamos ter em mente que a palavra de Deus é essencial para as nossas vidas. E quando eu digo essencial para as nossas vidas, não é só para esse momento aqui, é para a sua vida, no seu dia a dia. Quantas gafes nós cometemos como crentes por não observarmos as Escrituras? E quantas vezes nós entramos em desespero, achando que perdemos a vida, enquanto nós não a perdemos se estamos em Cristo, por falta de conhecimento das Escrituras. Então, examinais as Escrituras. O grande problema dos judeus é que eles tinham zelo pela religião, mas eles não examinavam as Escrituras da maneira correta, ao ponto de enxergar Jesus Cristo. Por isso que ele diz: olha, vocês não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou.
não examinavam ela ao ponto de enxergarem de fato o Messias que estava diante deles. Então, a importância de você ter a visão correta dentro das Escrituras, para que a gente então tenha vida. Que Deus nos ajude nessa manhã mais uma vez. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eterno Deus, nós queremos bendizer o Senhor e nós queremos louvá-lo, Deus, pelo teu cuidado, louvá-lo porque o Senhor é um Deus bom. Deus, que o Senhor continue falando conosco por meio da tua palavra nesta manhã. Que a palavra do Senhor, Deus, encontre morada em nossos corações, e não apenas uma morada passageira, mas uma morada eterna, para que nós vivamos então, Deus, uma vida que te agrade neste mundo. Que essa geração, Deus, ela seja impactada pela palavra do Senhor, por meio do testemunho de vida de cada um de nós. Sustenta-nos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Sustenta-nos em nome de Jesus. Vamos cantar? Bom dia, queridos. Outra pessoa, alguns falam, nossa, que música nova, a gente não conhece muitas dessas músicas, mas não são novas, não, são exatamente da época que o arco-íris era preto e branco, mais ou menos. Quem? O arco-íris ainda era preto e branco. E essa é uma dessas músicas que diz que nós fomos feitos, nós somos criados para o louvor e para a glória do Senhor. Nós vamos louvá-lo nessa manhã e bendizê-los, porque foi para isso que nós somos criados, para isso nós fomos feitos. Irmãos, muito bom dia. Bom dia. Tiveram um bom café da manhã? Sim. Uma boa noite de descanso? Sim.
motivos para glorificarmos ao nosso Deus, para agradecermos a Deus coletivamente da igreja que somos, e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, a gente já começar a experimentar, a gente já ter a oportunidade de vivenciar um pouquinho daquilo que há de vir lá na glória, quando estaremos todos juntos para a honra e para a glória do nosso Deus eternamente. Amém? É muito bom quando nós temos a oportunidade, para nós, como banda, de passar mais de uma ocasião de culto junto com uma determinada igreja. Quando a gente vem, por exemplo, só para o sábado à noite, ou só para o domingo à noite, as coisas são mais corridas e automaticamente a gente não quer invadir o espaço da igreja e tomar todo o tempo, porque não somos o centro das atenções, né? E quando nós temos oportunidade como essa, ontem à noite, agora pela manhã, estaremos juntos, hoje à noite também, é muito bom porque a gente pode fazer as coisas assim em doses homeopáticas, né? A gente vai por partes aí. Ontem eu fiz alguns comentários a respeito da banda, o tempo de estrada, a proposta que vem sendo trabalhada agora em torno dos clássicos da adoração. Fiz a apresentação aqui do Didi, do Emerson, tal, as famílias, né, os que estavam aí com a gente, mas não falei especificamente de uma pessoa que tem se demonstrado muito importante e muito abençoadora no nosso ministério, que é a Cristina. Vou pedir que a Cristina ficasse de pé novamente. A Cristina é quem faz o papel empresarial, né, Didi? Eu acho que é uma coisa do tipo aí. Durante muito tempo, o Didi pensou que ele mandava na banda. Porque é coisa de guitarrista. Tem guitarrista aqui, né, pastor? Guitarrista é meio assim. Tá roubando aí. Tá, não. Doutrina que esse aqui eu vou falar, hein? É o cara da harmonia, né? Faz a segunda voz e tal. Então, assim, o cara se sente e fala, eu tô controlando a coisa aqui e tal. O Emerson, como é o cara da sustentação musical, né, do contrabaixo e tal, não sei o que, câmbio maior do que nós dois juntos, talvez, né? Mas enfim, não vamos entrar nessas coisas estéticas, não, né? Mas ele, durante muito tempo, se sentia o dono do pedaço. Ele ameaçou, né? Olha, em várias ocasiões. Eu, como sou uma pessoa convertida, nunca tive sede de poder, sabe assim, nunca almejei qualquer coisa desse tipo. O Maurício me conhece desde criancinha, sabe disso, que eu sou desprovido dessas coisas de querer exercer liderança e tal, não tenho esse perfil mesmo, né? E de repente, quando a gente foi ver, quem mandava mesmo era a Cristina. Vocês acreditam nisso? Esposa do Emerson, acompanhando a gente assim há muito tempo de passar vários perrengues que nós já passamos, de chegar à igreja que não permitia a gente entrar dentro da igreja antes do culto para preparar a aparelhagem, dormir na rodoviária, sabe? Da gente juntar o dinheirinho que nós tínhamos assim, nós quatro, e dividirmos para poder ir para outro lugar para tocar. Então assim, a Cristina, acho que já conhecendo todo esse bastidor da coisa, ela falou, gente, se não tiver alguém para pôr ordem aí, os caras não vão muito longe. E a Cristina tem feito isso de forma assim muito dedicada, com muito esmero, com muito cuidado. Nós louvamos a Deus pela vida da Cristina. Eu gostaria muito que os irmãos não se esquecessem da Cristina em oração. É muito importante para o nosso ministério, é uma pessoa que tem nos abençoado. E conviver com a Cristina, sob a liderança dela em vários aspectos aí, organizacionais da coisa, é sempre muito bom. Eu acho que não seria a mãe dos filhos, acho que é uma filha já mãe, talvez, mas ainda mãe dos filhos não chega a esse ponto, né? E, enfim, é bom quando a gente pode compartilhar isso, até porque a gente sabe bem que a igreja tem ministério de música. E quando a gente encara esse espaço aqui como palco, a coisa não caminha bem. Na nossa música evangélica, a coisa tem caminhado muito por essa direção, sabe? É muito mais importante o valor do cachê, é muito mais importante a estrutura de equipamento, a doutrina, não é nem um pouco importante a Bíblia, a teologia propriamente dita. O nosso grande desafio hoje, eu brinquei ontem que o mercado mudou, está faltando espaço para a gente, mas o nosso grande desafio é justamente esse. Preservar aquilo que nós aprendemos lá na nossa infância e adolescência e, se possível, trazer outros para esse contexto. Para a gente não exigir nada de Deus, para a gente não se sentir apenas apaixonado por Jesus, mas para a gente nutrir um relacionamento muito sério, muito autêntico, muito verdadeiro com Ele. Cantamos agora que graças a Ele somos amigos, fomos feitos irmãos e somos membros uns dos outros. E isso não é pouca coisa, isso já é motivo mais do que suficiente para louvarmos e para glorificarmos ao nosso Deus.
Esse próximo cântico diz que nós estamos todos congregados aqui, certamente abençoados por Deus. E o Senhor tem feito muito por nós. Amém? Podemos ficar de pé novamente? Vamos cantar? Estamos todos
nós vamos ter mais uma pregação. E eu já apresentei o Ronaldo ontem à noite, mas hoje é só o pastor Ronaldo. Vamos orar mais uma vez? Pastor Ronaldo. Grandioso Deus, nós queremos louvá-lo, Pai, por mais esse tempo. Agora nós iremos ouvi-lo através da Tua palavra exposta, pregada através do pregador, Deus. Deus, que o Senhor use a vida do nosso irmão, então, oriente e o conduza para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, segundo aos Coríntios, capítulo de número 8. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 8. Capítulo 8, eu vou... Bom, deixa eu começar no comecinho aí, no verso 1, um bom lugar para a gente começar, né? Começo, não é? Eu vou ler rapidamente essa parte que ontem nós meditamos, fizemos algumas considerações, e a partir do verso 13, todo o capítulo de número 8 e parte do capítulo de número 9. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles testemunham eu na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como por tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza os tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém nisto: completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve nada. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros, e com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim
que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Que Deus nos abençoe. Até aí. Tenha sua Bíblia aberta aí, nesse texto. Nós vimos, ou começamos a ver ontem, que este texto tem uma história por trás dela, ou a motivação de Paulo a escrever esses 2 capítulos era em função de que o mundo, nesse tempo que Paulo está escrevendo, vivia uma convulsão econômica, problemas econômicos, especialmente a partir do ano 54, 55, quando Cláudio, o imperador romano, na época dele, a história nos conta que houve uma crise no mundo que foi generalizada, alcançou todas as partes. Algumas regiões sofreram mais do que as outras, como acontece no nosso mundo hoje. Quando há uma crise econômica nas partes, tem mais dificuldades, né? E de uma maneira muito especial, a região onde é o berço do cristianismo, a Palestina, né? A Judéia. Paulo então começou a desafiar as igrejas de outras regiões, igrejas gentílicas, como a Bíblia chama, para que contribuíssem, ajudassem aqueles irmãos. Veja que você viu dois nomes, 2 regiões, a da Acaia e Macedônia. Os macedônios, embora os da região da Acaia, cidades como Corinto, né, onde está a igreja dos coríntios, pertencem a essa região, eles disseram que iriam contribuir, mas o tempo foi passando, sabe como é que é, né? Muitos compromissos, e aí foram esquecendo. E aí, igrejas de uma outra região da Macedônia, onde está a cidade de Filipos, Bereia, a Tessalônica, todas essas igrejas, cidades onde foram fundadas igrejas em que o apóstolo Paulo esteve presente, foi normalmente fundador desses trabalhos nessas cidades. Estes irmãos, como a gente pode perceber pela própria carta aos Filipenses, especialmente o final do capítulo 4, eram irmãos que tinham prazer em dar e contribuir. Eles mesmos sustentaram financeiramente o ministério do apóstolo Paulo em alguns momentos, os irmãos da Macedônia. Paulo, então, nesse capítulo 8 e 9, ele desafia a igreja daquele tempo
E aí é que entra a nossa história, por ser a palavra de Deus escrita, por ter Deus inspirado homens para escrever e deixar registrado, portanto é palavra de Deus para nós também. Essa história, através da história desses irmãos, do desafio que Paulo fez, aqueles irmãos da Acaia, tomando como base os irmãos da Macedônia, se torna um pano de fundo muito apropriado, com uma mensagem acerca de um dos aspectos da nossa vida, que é a vida financeira. Temos aqui direção de Deus para nós, de como nós devemos tratar, como nós devemos encarar a nossa vida no mundo, no que diz respeito à administração da vida, dos nossos bens, o que ganhamos, do nosso emprego, como nós devemos considerar essas coisas à luz da palavra de Deus. Graças a Deus, porque esse texto, por causa desse incidente, ficou registrado para nós. É um dos textos, esses 2 capítulos, os mais preciosos sobre como Deus quer que nós dirijamos as nossas vidas nessa área, nesse particular. Nós vimos ontem, deixe-me passar rapidamente, 3 princípios sobre contribuição financeira, sobre dinheiro, contribuição segundo a Bíblia. Desde o começo da Escritura, essa é uma prática muito importante. Desde Abraão, nós podemos dizer antes dele, claro, dízimos. Desde Abel, eles na verdade foram convocados pelo Senhor para apresentar suas ofertas a Deus. Então essa área da nossa vida é extremamente importante. Como administramos essa área da nossa vida é fundamental. E nós vimos ontem então que a contribuição bíblica, orientada biblicamente, é uma expressão da graça de Deus. Vimos isso entre os versos 1 e 7 do capítulo 8. Veja bem, não é que estes irmãos tinham muito, como nós vimos, tinham dinheiro à vontade, eram cheios de posses. Não, nós vimos pelo contrário. A região da Macedônia era uma região empobrecida por causa da crise também, mas por causa da sua história. Tinha sido uma região muito rica, mas por causa de guerras, de poder, ela ficou extremamente empobrecida. Mas aqueles irmãos, os crentes da Macedônia, eles pediram com muita veemência a oportunidade de participar da assistência dos santos. Então, não é essa história de que eles tinham muito, então eles davam um pouco do que eles tinham, e davam até muito do que eles tinham. Eles não tinham quase nada, eles queriam dar além das posses deles. Por que isso? Porque certas pessoas têm tanto prazer em dar e contribuir. Isso não é próprio do ser humano. O ser humano quer acumular para si. Mas Paulo diz que tem um ingrediente fundamental nessa receita: a graça de Deus. Então este é o primeiro princípio. Pessoas que não têm a graça de Deus são egoístas, pensam só em si mesmas. O irmão estava dizendo do trabalho deles, desses anos de estrada, para fazer a obra de Deus, cantar músicas e exercer o ministério de Deus. Muitas vezes passaram aí por perrengues deles. Para quê? Ele está em casa, sossegado, ou fazendo outras coisas, ou para quê? Para servir. A graça de Deus em nossa vida nos impulsiona. Pessoas ensimismadas, pessoas egocêntricas, são pessoas que não têm a graça de Deus. Por isso Paulo começa dizendo: eu quero, irmãos, que vocês saibam de uma coisa: a graça de Deus
é tão abundante na vida dos macedônios, que eles, apesar da profunda pobreza, eles pediram com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Então, não os macedônios não estavam, pense bem nisso, não estavam pedindo, esperando ter muitos bens, a situação financeira melhorar. Não é esse o caso. Muitas pessoas estão dizendo: se Deus me der, se Deus me abençoar, eu vou ajudar. Não é isso que a gente ouve? Não dá, pastor. Não está dando. Então, eu vou fazer um compromisso. Se Deus, aí começa a barganha, né? Se Deus me der, então eu vou ser uma pessoa fiel, eu vou ser dizimista, eu vou dar oferta para missionário. Não é esse o caso deles, eu não estou falando disso. Isso é normal, isso até no mundo é assim. Ora, as pessoas têm muito dinheiro, vê alguém com ajuda. Pessoas que nem crentes são, vê uma boa causa, eles ajudam. Não é esse o caso. Estamos falando dessa coisa ordinária, normal, comum. O que Paulo está dizendo nesse princípio é que pessoas cheias da graça, do poder de Deus, elas têm prazer em contribuir, elas vão mais longe, elas vão atrás. Vimos também que a contribuição bíblica é inspirada pela encarnação de Cristo. Verso 8 e verso 9. A grande motivação que temos é que o nosso Senhor, sendo rico, empobreceu-se. Viveu 33 anos de vida sobre a face da terra, sofrendo, obedecendo. Inclusive o seu próprio estilo de vida foi um estilo de vida pobre. Ele não era rico, como Edir Macedo uma vez falou aqui. Jesus era rico. Absurdo. Aonde? Que Bíblia ele lê? Jesus era pobre. Ele optou, podia ter vindo como um monarca poderoso, vestido das vestes reais, sentar-se num trono, mas Deus não escolheu assim. Deus não quis dessa maneira. Claro, para justificar essas lambanças todas nessa área de exigir das pessoas aí dinheiro a todo custo, construir templos no molde do rei Salomão, o que está totalmente equivocado, né? Que fizeram, trazer pedras não sei de onde, da Palestina, absurdo. Como as pessoas não conhecem a Escritura, entram nessas presepadas, como diz um colega lá em Goiânia, essa latada, né, teológica. Cristo se empobreceu, não só humilhou-se, encarnando-se, tornando-se como um de nós, mas o seu próprio estilo de vida, diz o texto, para que nos tornássemos ricos. Ricos aqui não tem o sentido de financeiramente, mas a riqueza da salvação. Essa é a maior riqueza que alguém pode ter. É a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E vimos então ontem por último que a contribuição cristã deve ser frequente e proporcional ao que nós recebemos. Embora pessoas cheias, como nós vimos, os macedônios, era o caso deles, pessoas como Barnabé deram tudo, mas Deus não exige isso em lugar algum. As pessoas muitas vezes estão cheias da graça, podem até fazer. Ele diz que cada um dê de acordo com o que tem, não o que não tem. Essa coisa também errada nessas igrejas que são feitas, pessoas que são levadas, pressionadas psicologicamente a entregarem tudo, a vender tudo. De vez em quando saem alguns processos por aí, né? De gente que foi ludibriada nesse sentido, prometeu mundos e fundos. Deus nunca prometeu que se você der tanto, Deus dará o dobro, o triplo, sei lá. Já tem gente pregando por aí que você pense assim: você quer um salário de quantos? Eu ganho aí 3, 4 mil, mas eu quero um salário de 15 mil reais. Então dê o dízimo de 15 mil reais. Olha aqui, né? Viram isso aí pela televisão? Teve um desses aí, televisivos, que fez isso. Você ganha 3, você é um fracassado, 3 mil reais? Peça para Deus, é rico. Quanto você quer ganhar? 15, 20? Então tá. Você crê nisso? Creio. Então dê o dízimo agora, já antecipado, né?
O texto diz, versículo 12, 13, verso 11 e 12, diz que é segundo o que o homem tem, não segundo o que ele não tem. É proporcional, frequente. Por isso que o dízimo continua sendo. Há uma proporcionalidade nisso, né? Repito, em alguns momentos Deus coloca no coração das pessoas o desejo de dar muito mais. Ok. Lembro-me de um testemunho de um irmão que está na nossa igreja quando ele estava em Brasília, morava em Brasília, e a igreja estava passando por um momento especial e precisava de. E surgiu a ideia de um irmão então de que desafiassem os irmãos da igreja, por causa de uma necessidade muito grande que havia na igreja, de que em um determinado mês daria um espaço, um certo tempo para que os irmãos se preparassem, e naquele mês eles viveriam de 10% e entregariam 90% para a igreja, ou seja, viveriam do dízimo, e mais 50% da igreja aderiu a isso. Ou seja, isso é possível quando a graça de Deus, não foram todos, não foram obrigados, eles pensavam que umas 20, 30% das pessoas talvez façam isso, mas mais de 50% da igreja fez. Naquele mês deram quase um ano para os irmãos irem se preparando, e no mês tal fizeram isso, porque Deus tocou. É possível, mas não é obrigação. E Paulo diz, é proporcional, é segundo o que você tem, não o que não tem. Deus nunca pediu o que você não tem. Ele sempre, na verdade, nos dá. E agora sim, o quarto princípio está entre os versos 13 a 15. A contribuição cristã bíblica produz igualdade entre os irmãos. E aqui particularmente é um problema que esses irmãos estavam vivendo. Paulo defende aqui o princípio da igualdade entre os irmãos com discernimento, diz o versículo 13. Não é para sobrecarregar alguns e aliviar outros. Não é para manter os preguiçosos e outros trabalhando. Não. Ele fala do princípio aqui da igualdade, não do igualitarismo pregado aí pelos marxistas, né? Paulo não é um proto-marxista, socialista, que defende que todos devem ter salários iguais, casas iguais, roupas iguais, tudo igualzinho, uniforme. Não defende absolutamente. Mas ele defende o princípio da igualdade entre o povo de Deus. É certo que de acordo com dons, com capacidades, alguns terão mais, outros terão menos. Deus dará mais a alguns para determinados propósitos e para outros dará menos. A Bíblia reconhece isso. A propriedade privada, cada um tem que é seu. Não defende esse socialismo marxista, defende uma espécie de socialismo bíblico, da igualdade. E é interessante que para validar esse princípio da igualdade, para que no meio do povo de Deus não haja pessoas com necessidades, como estava acontecendo com os irmãos pobres da Judéia, passando extrema necessidade, o apóstolo Paulo, para validar esse princípio da igualdade entre o povo de Deus e do cuidado que nós devemos de ter com os nossos irmãos, foi buscar na Escritura um texto que reforçasse o seu argumento de que os coríntios deveriam ajudar os pobres de Jerusalém, como estavam fazendo os macedônios. Esse texto aí no versículo 15, você tem, é uma citação de Êxodo, capítulo 16, verso 18. Esse capítulo 16 de Êxodo vale a pena a gente relembrar. É aquela história em que o povo de Deus saiu do Egito. Lembra? Passou pelo Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho.
de uma maneira miraculosa, nenhum processo natural era possível acontecer da forma que eles passaram. E eles passaram por lá. Bom, de repente começam as necessidades. Surgiram as necessidades. Estão no deserto e eles não têm alimento. E o povo de Deus então começa não foi dar glórias a Deus, foi reclamar. Chegaram ao ponto de dizer assim para Moisés: Moisés, você nos tirou da terra do Egito, a gente tinha lá as cebolas do Egito, tínhamos carne, pão, nos trouxe aqui, será que não tinha espaço suficiente lá no Egito para a gente morrer de fome? A gente precisava vir para o deserto para morrer. Então Deus disse que daria para o povo. A partir daquele dia, outro dia, eles teriam todas as manhãs pão do céu, maná. Eles colheriam, e todas as tardes colheriam carne de codorniz. Deus traria. Foram 40 anos Deus sustentando. O povo deveria de manhã colher o suficiente, preste atenção, que é isso que ele está dizendo, o suficiente para aquele dia. O que o povo fez? Boa parte deles colhia mais, e o que acontecia? Apodrecia o excedente. No dia sexto, porque no sétimo dia era de descanso, eles deveriam pegar em duplicidade, pegar 2 vezes a quantidade. O que aconteceu com alguns? Alguns não pegaram e ficaram sem comer. O texto diz que então Deus, qual é o grande enfoque desse texto? A providência de Deus. Deus cuida do seu povo. E lá diz que alguns pegavam mais de acordo com a necessidade, outros pegavam menos de acordo com as suas necessidades, mas não faltou nada para ninguém. Não faltou nada para ninguém. Todos foram bem alimentados. Todos tinham o suficiente, nem mais nem menos. Então, ao citar essa passagem, o apóstolo Paulo argumenta que há determinados períodos que Deus supriu os membros da igreja, do seu povo, de modo que uns pudessem ajudar os outros que tinham menos naquele momento. E era isso que estava acontecendo historicamente aqui no tempo de Paulo, entre os macedônios, entre os crentes da Judéia, da Acaia. Mas o ponto principal é o seguinte: na verdade, aconteça o que acontecer, é Deus de fato que providencia o suficiente para o seu povo. Deus nunca prometeu mundos e fundos. Deus nunca prometeu prosperidade material do ponto de vista em que nós temos ouvido muitas vezes os pregadores para tentarem arrancar das pessoas a todo custo dinheiro para os seus projetos faraônicos, projetos megalomaníacos, essa grandeza que muitas vezes tem estado na mente de muitas lideranças evangélicas. Não, essa prosperidade nesse sentido é absoluta. Tem a prosperidade que é bíblica, mas que Deus dá o suficiente sempre. E se Deus tem dado para alguns mais, muito mais do que precisam, receba isso como cortesia do Todo-Poderoso. Mas Deus promete na sua palavra o suficiente. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, verso 33. O que são estas coisas que vos serão acrescentadas? Segundo o
texto é aquilo que você precisa: a comida, o vestuário que você precisa, ou seja, são as necessidades. Deus prometeu isso. E Deus, por ser tão bondoso, maravilhoso, nos dá muitas vezes que nós luxos, algumas coisinhas a mais, alguns mais, outros menos. Mas Deus muitas vezes permite também que nós passemos algumas necessidades para que outros supram. E Deus permite que às vezes nós tenhamos em abundância em alguns momentos para que outros sejam supridos também. A verdade é a seguinte que Paulo está querendo mostrar: é que Deus nos dá tudo. Você não merece a vida que você tem, o ar que você respira. Eu não mereço o salário que eu tenho. Não mereço. Não há merecimento em nós. Questão de mérito, irmãos, não é só com respeito à salvação. Não é só a salvação que é uma graça, um presente de Deus. Não. A roupa que você veste é dom de Deus. Tudo é dádiva de Deus. Paulo diz isso também aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 4, verso 7, ele diz assim: os coríntios orgulhosos, Paulo diz assim para eles: que tens tu que não tens recebido? O que vocês têm que vocês não receberam? São perguntas, que é pergunta retórica. Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias? Se vocês receberam, por que vocês estão orgulhosos pelo que vocês... Capítulo 13 de Lucas, Jesus conta uma parábolazinha para ensinar uma coisa: depois que vocês fizerem tudo o que Deus tem pedido, considerem-se servos inúteis, porque vocês não fizeram nada mais além daquilo que vocês deveriam fazer. Deus nos dá tudo. Qual é o princípio da igualdade que ele defende? É que Deus, tendo nos dado tudo que nós temos, por que nós achamos que nós não devemos compartilhar com as outras pessoas? Porque nós vemos muitas vezes a obra de Deus, a igreja de Deus, irmãos nossos, como é o caso aqui, passando necessidade, missionários, às vezes peregrinando. Não, peregrinando é um termo até bíblico para falar. Muitas vezes como pedintes entre as igrejas, sustento para ir pregar o evangelho, pedindo quase que esmola dentro das nossas igrejas, para fazer um trabalho de pregação do evangelho em países, em pessoas ou a culturas que não conhecem a Deus. Um trabalho que nós deveríamos fazer, que não fazemos na porta da nossa casa. Os irmãos muitas vezes nem sequer oramos por eles. Nem sequer isso. Esse é o princípio da igualdade, para que todos tenham o suficiente, não luxo. Será uma vergonha para nós se dentro das nossas igrejas nós tivermos irmãos sem o suficiente para se manterem. Nós não podemos sentar junto com esse irmão, levantar as mãos para os céus e cultuar. O profeta Isaías, no capítulo 1, diz que Deus abomina um culto como esse. O quinto princípio está aí entre os versos 16 a 24. A contribuição cristã deve ser administrada com transparência. É interessante, às vezes a gente se pergunta assim: o que esse texto está fazendo na Bíblia, né?
Já teve essa impressão? Assim, você não entende muito bem por que essas histórias assim, né? Isso acontece talvez muito quando a gente vai lendo assim, o Antigo Testamento ou mesmo no Novo Testamento, aquelas listas de nomes, né? Difíceis de se pronunciar, as famosas genealogias. O que você está fazendo aqui? Eu às vezes lia, agora nem tanto genealogia. Agora, esse texto está entre os versos 16 e 24. E Tito foi para lá, ele foi para cá, ele foi. Aí eu fui pensar, fui ler. Que coisa interessante isso aqui. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Sabe por quê, gente? Mexer com dinheiro, igreja, religião é um negócio muito sério, muito arriscado. O que tem de pilantra por aí é de dar vergonha. Certos círculos assim, a gente chega, eu sou pastor, o pessoal começa, ixi, olha, isso aí tá bem. Por causa destes que estão fazendo aí as piores falcatruas, extorquindo, não tem outro nome, extorquindo de outros, da boa fé de muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, ou que estão diante de problemas muitas vezes tão dramáticos que elas estão dispostas a fazer qualquer coisa, a vender algo para o diabo se derem uma solução. E Paulo tem consciência disso, de que essa questão financeira é séria e que a igreja deve administrar com muita transparência. A liderança da igreja, os pastores devem administrar com muita transparência. Graças a Deus, porque estamos dentro de uma igrejas que procuram exatamente isso. E é muito importante. Muitas vezes ocorrem coisas tristes, mas com certeza muito menos. Olha a prudência de Paulo. Algum irmão, por favor, leia o verso 20 e 21 novamente, por favor. Olha aí, a prudência de Paulo nesses versos. Evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Perceberam? Imagine, muitas igrejas contribuindo, regiões, muito dinheiro. E ele diz, olha, eu estou tomando aqui algumas providências para que, em relação a esse ministério, a essa oferta, essa graça que Deus colocou nas nossas mãos, a gente haja honestamente, mas muito mais do que agir honestamente. Eu tenho consciência disso, diz Paulo, mas eu quero que as outras pessoas vejam que eu sou honesto. Nesse aspecto não basta você ser honesto, você tem que parecer honesto para as outras pessoas. Como, irmãos, tem faltado esse cuidado em grande parte de igrejas, de pastores. A gente tristemente vê muitas vezes pela televisão escancarado essas desonestidades em nome da religião, tristemente, porque exatamente não obedece esse princípio. A transparência com a qual o apóstolo Paulo trata aqui. Em relação ao dinheiro, nós não só devemos ser honestos. Eu tenho consciência de que eu fiz corretamente. Não. Nós temos a responsabilidade de nos parecer honestos, mostrar as coisas. O que Paulo diz é o contrário. Deus conhece certamente o coração dele. Paulo não diz isso, não importa o que as outras pessoas pensam. Ele diz que eu devo proceder honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. E para isso, note aí entre esses versos que Paulo toma 3 providências. Qual é a primeira? Ele não lidou como pastor, como apóstolo, ele não lidou pessoalmente com dinheiro, mas pediu para Tito. Está aí no verso 16 e 17.
graças a Deus, porque na minha igreja, nas igrejas presbiterianas, as igrejas batistas, igrejas dessa linha de uma tradição que tem uma história por trás, tratam com muita lisura essa questão. Tem um tesoureiro, uma junta, um conselho, uma administração, não toco em dinheiro, recebo o meu salário, que nem eu escolho. São os meus irmãos que olham as minhas necessidades e dizem: olha, você deve receber isso. Olham a vida da igreja, o meu trabalho. Os presbitérios, no caso os presbiterianos, decidem o mínimo que se deve ganhar, porque a pecaminosidade também dos seres humanos acha que não, cara, né? Não deve fazer nada, mesmo fica estudando o dia inteiro, fica visitando e comendo biscoito na casa dos irmãos, não precisa ganhar nada não. Então, por causa disso, as igrejas também tomam Ele disse: eu não quero pegar esse dinheiro. Você não vê, como tempos atrás, na televisão, nas nossas igrejas, gente com um saco de dinheiro nas costas, saindo de um estádio, saindo para sair lá onde estava. Não. Segundo, alguém das igrejas, diz o verso 18, foi escolhido, e esse irmão tinha uma reputação, diz o texto, louvor entre os irmãos, com boas recomendações de todos. E estes, Tito e os outros escolhidos pela igreja em terceiro lugar, foram enviados com o apóstolo Paulo para Jerusalém, diz o verso 19, verso 22 e verso 23. Qual a lição? Transparência. Com dinheiro na obra de Deus não deve haver coisas ocultas, coisas escabrosas, coisas tenebrosas, coisas meio assim. Não. Tem que ter prestação de conta, tem que ter comissão de exame de contas, tem que ter outras pessoas. Nossa igreja, quando o tesoureiro vai contabilizar os dízimos, pegar após cada culto, vai sempre um ou dois irmãos com eles, e eles assinam. Há um papel preparado em que ele diz o valor de entradas, de cheques, de dinheiro, de moedas, disso, daquilo, se é para dízimo, se é oferta, se é isso, se é aquilo. 2, 3 pessoas assinam. Porque nós não temos só que ser honestos. Eu sei que aqueles irmãos têm, não é desconfiança deles, mas eles precisam parecer honestos. Fugir da aparência, essa é uma das áreas, fugir da aparência do mal. Em sexto lugar, pastor, eu posso ir até meio-dia. Brincadeira, tá? Estou quase terminando. Só cantar o som. Sexto lugar, a contribuição cristã pode ser estimulada pelo testemunho de outros. Que coisa interessante. Por favor, um irmão, uma irmã, leia novamente aí. A gente leu, mas para a gente recordar bem. Do verso 2 ao verso 4, capítulo 9 agora. 2, pode começar do verso 9 de 1 a 4, por favor. Ora, quanto à assistência a todos os santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa tristeza, da qual me glorifico junto aos Macedônios, dizendo que a carne está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a nosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem despercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Olha que coisa interessante. Interessante como Paulo estimula as igrejas à contribuição, dando testemunho acerca de cada uma. Olha aí o jogo, perceba. Ele estimula os cristãos.
da Macedônia, dizendo: olha, a Caia, os irmãos estão preparados, estavam já há muito tempo com esse propósito. Aí ele manda recadinho lá, um recado através de Tito e de outros para os irmãos da Acaia, dizendo: olha, os macedônios estão contribuindo, eles estão lá no pique total, está todo mundo pedindo, o pessoal não tem nem condição, mas eles trazem alguma coisa, porque eles querem participar. Ele vai estimulando, dando testemunho ao que Deus está fazendo. Olha aí que coisa impressionante. Ele envia irmãos para preparar as igrejas da Acaia quanto às suas ofertas, e provavelmente macedônios, como diz o verso 3 e 4, estavam presentes. Ele diz: olha, vá lá, porque senão vocês vão ficar envergonhados, porque o pessoal lá está contribuindo mesmo. Olha que coisa interessante. O testemunho que Deus está fazendo num lugar pode estimular pessoas a fazerem. O testemunho é uma ferramenta importante para estimular. Nós podemos ser estimulados para sermos mais generosos quando ouvimos da generosidade de outros. Tem uma história que eu li a biografia desse missionário, Charles Studi, século XIX. Charles Studi era da família Studi, era uma família famosa, riquíssima na Inglaterra no século XIX. O irmão dele foi na época, meados do século XIX, prefeito de Londres. Então era uma família aristocrata, família muito rica. Carlos Studi fez parte de um grupo, um seleto grupo de pessoas que no ano da sua formatura formou-se os alunos mais brilhantes de medicina na Universidade de Oxford, e a melhor do mundo na época, que é uma das melhores até hoje. É conhecido na história, ele fazia parte do grupo de 7 de Cambridge, dos 7 alunos mais brilhantes, e ele sentiu-se chamado para o ministério como missionário. As pessoas disseram: isso é um desperdício. Todos esses 7 se tornaram missionários. Todos foram. E aí os jornais, isso é um grande. E todos queriam ir para a Índia, para a China, para a África, serem missionários, passaram suas vidas. Fizeram um pacto dos 7 de Você pode ler, tem aí biografias sobre eles, textos sobre eles, coisa fantástica, assim, grande estilo. E ele então, estava se preparando e de repente estava noivo também, e aí, não sei as circunstâncias, mas a família dividiu a herança para todos os filhos e tal, e ele tinha na época, mais ou menos, para a época, em torno de 25 mil libras. 25 mil libras hoje é um bom dinheiro, mas naquela época, em 1860, era dinheiro, muito dinheiro. Era a parte que cabia a ele. E ele então falou: eu vou doar tudo isso, vou dar tudo isso. Deus falou com ele, era para ele. E ele começou 5 mil libras para Exército de Salvação, que era uma missão que mexia tem até hoje com trabalho de assistência social e evangelização, para a construção do tabernáculo de Spurgeon, no famoso templo, né? O tabernáculo lá dos batistas, lá em Londres. E mais tantos, sei que no final sobrou lá 3 mil libras. Eu falei: não, isso aqui, né, afinal de contas, deixa eu ver, vai que alguma coisa dá errado, então. E ele chegou na noiva e futura esposa e contou tudo. Ela não sabia até então. A sua futura esposa olhou para ele e contou: eu deixei aí uma bagatela, uns 2, 3 mil libras para a gente, para um enxoval, afinal de contas, as coisas e tudo mais, né? Ela olhou para os olhos dele e disse assim: você é um homem sem fé.
falou para dar tudo, por que você segurou isso? Não acredito. Deu uma bronca nele. Deus pediu tudo. Carlos Studd fundou a missão Amém, missão de evangelização mundial, que até hoje tem missionários, tem uma sede no Brasil, Montes Claros de Minas Gerais, tem um seminário, e eu tive a oportunidade de conhecer alguns missionários, né, da missão Amém. Eles têm um lema, que era o lema que Charles Studd disse, imprimiu na mente dos missionários: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, não há sacrifício tão grande que eu não possa fazer por ele. Mas existem esses gigantes, mas existem irmãos mais comuns. Eu gosto do testemunho de um irmão lá de Goiânia. Ele é um empresário hoje, presbítero de uma igreja nossa lá em Goiânia, tem muitos bens e contribui muito também. Ele vive um estilo de vida muito simples. Se você olhar assim, sabe aquelas pessoas, o carro dele pode ter carros caríssimos. Esse irmão, quando pequenininho, criança, era engraxate. Saía nas ruas de Goiânia engraxando sapatos. De família crente, ele foi ensinado através de sua mãe que ele deveria dar o dízimo dele. E ele, menino, 8, 10 anos, ia para a rodoviária, deixava, final de semana, separava todo o dízimo dele, tudo que ele ganhava, dava para a mãe tudo, tirava só do dízimo, dava tudo para a mãe, para sustentar eles, muito pobres. E ele, toda a missão estava lá, e o dízimo. É uns irmãos assim, mais admirados por nós que conhecemos essa história. Muito pouca gente sabe ver o homem hoje, empresário. Vez ou outra, ele separa no final do ano lucro e dá grandes somas para a igreja, para algum projeto, ajuda outras igrejas. É o testemunho dessas pessoas. O testemunho nos ajuda a ver que tem pessoas que são cheias da graça de Deus, pessoas como os macedônios, que têm muito pouco, mas contribuem, que têm muito e contribuem. Alguns chegam tão impressionadas, tão impactadas com a graça de Deus, que eles contribuem. Contribuem não porque querem ficar ricas. Esse irmão nunca pensou em ficar rico, nunca entregou pensando assim: eu quero ser rico um dia, isso eu vou dar. Não. A riqueza dele veio como subproduto. O interesse dele era a fidelidade, isso que lhe foi ensinado, ser fiel. E Deus cuida dos fiéis como Ele quer. E por último, nessa manhã, a contribuição cristã deve ser feita como expressão de gratidão. Verso de número 5. Capítulo 9, verso 5. Com testemunhos como esse, olha como Paulo é preocupado. A gente pode começar a pensar assim: é bom negócio, hein? Eu vou dar. Porque tem muita gente que entrega dízimo, entrega oferta, pensando nisso. Entre nós mesmo, vamos pensar no pessoal do Universal do Reino de Deus, que são de igreja tal, essas igrejas neopentecostais por aí, que o pessoal, né, olha, dê o dízimo assim, já antecipa que Deus vai te dar isso. Isso é negociado, porque a Bíblia não nos fala disso. Por causa disso mesmo, olha o que diz o versículo, repita por favor aí o verso 5, aliás, alguém leia o verso 5 por favor, olha, preste atenção numa última expressão.
Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Obrigado, irmão voluntário locutora. Nossa oficial. Veio, qual é essa última expressão aí? Como expressão de generosidade e não de avareza. De generosidade, não de avareza. Esse termo generosidade não foi muito bem traduzido nas nossas versões aí, nessa que é a minha também atualizada. O termo grego, eulogia, significa ações de graças. É como uma expressão de gratidão, não de pleonexia, ou seja, não como uma expressão de querer ter mais. Aqui usa a palavra extorsão. A última palavra, pleonexia aí, na nossa, é avareza e extorsão. Interessante. Fala da contribuição, não como extorsão. Contribuição não como extorsão. Essa é a ideia. Diante de testemunho de pessoas que estavam dando, os macedônios, para que as pessoas não confundissem o testemunho, como a gente ouve, né? A gente fala aqui de Charles Studd, de tantos outros irmãos que a gente sabe que deram tudo, deram a vida. Epa, então pera lá. Esse negócio pode ser um bom investimento. Eu dou, que Deus vai me dar. Muito perigoso isso. Aí Paulo diz assim: tome cuidado. Isso deve ser dado como uma expressão de gratidão. Por quê? A única coisa que nós podemos ser, nós como cristãos, como crentes, é ser gratos. Louvar a Deus. Porque a gente nem podia estar aqui, nem ter nascido. Ter o que temos. Por isso que a murmuração, pessoa que murmura de tudo, que reclama de tudo, por isso que Deus tratou daquele povo no deserto exatamente pela ingratidão. O povo que murmurava o tempo todo. Deus tinha tirado do Egito, tinha feito milagres, provia de maneira suficiente a vida. Em 40 anos eles estavam achando ruim. Ele diz: sejam gratos. Essa expressão de gratidão, não como uma tentativa de extorquir a Deus, de dizer: Deus, aqui eu dei, agora o Senhor compra a parte do Senhor. Isso é extorsão. Isso é pleonexia, a palavra grega, ou seja, com a intenção no coração de fazer uma barganha. Eu dou, mas eu tenho que me dar. Nós vamos ver que Deus nos dá mesmo. Mas já é outra história. É o que ele vai tratar a partir do verso 6 em diante. Mas não é meu propósito aqui. Contribuir com a motivação de ganhar mais, diz Paulo, é avareza. E muitas vezes, grande parte das pessoas estão fazendo. E eu pergunto, irmãos, cabe aqui a nossa reflexão. Por que você não tem contribuído? O que você acha que é seu? E por que você também tem contribuído? Qual a motivação? Qual é a nossa motivação? É porque nós queremos obedecer a Deus, sermos fiéis a Ele, confiar nele. Quando eu tiro parte do que Deus me tem, podia ter sido tudo que Deus teria direito em pedir tudo. Tudo é dele. Quando a
a gente dá parte daquilo, entrega, devolve parte daquilo que Deus nos tem dado. Nós estamos dizendo para Deus: Deus, o Senhor é quem cuida de mim. O Senhor tem tudo. E o Senhor me pede às vezes tão pouco, eu estou devolvendo a Ti. Eu sou grato a Ti. Não exijo nada, aliás, eu não mereço nada. Isso não isso é uma demonstração que nós somos avarentos. Eu entrego isso mesmo que pertence a Ele. Vamos orar? Querido Deus, o nosso Pai, queremos, Senhor, te dar graças, porque o Senhor é um Deus rico, um Deus ricamente gracioso para conosco. E essa riqueza em graça tem se manifestado em todas as áreas da nossa vida. Sobretudo, Deus dando-nos vida eterna, dando-nos salvação, perdão para os nossos pecados. Senhor, nós te louvamos por isso, nós te engrandecemos por isso. Agradecemos também porque o Senhor nos dá, ó Deus, bens, o Senhor nos dá a nossa vida, o nosso sustento, trabalho, atividades. Ó Deus, queremos também utilizar tudo isso para a glória do Senhor. Queremos, ó Deus, sermos fiéis a Ti nesta área. Que o Senhor nos ajude a sermos bons administradores, a fazermos as coisas da nossa vida nessa área com uma oferta de gratidão a Ti. Abençoe, Pai, esta igreja, nos seus 5 anos de existência, que esses irmãos que têm colaborado, que o Senhor os faça abundar nesta graça. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez. Os filhos. Sempre agradecido. Vamos ficar em pé. Salvação.
Vamos orar, encerrando esse primeiro momento. Eu vou orar agradecendo a Deus, vou cantar uma bênção. E logo após nós teremos uma homenagem às mães feita pelos nossos meninos e também por alguns irmãos da igreja. Tá? Vamos orar com Deus. Deus, nós queremos te dar graças, Deus. Te dar graças pelo teu cuidado. Te dar graças, Deus. Porque o Senhor, Deus, tem nos instruído por meio da tua palavra, tem nos orientado. Deus, desperta a Igreja Presbiteriana do Progresso. Desperta as nossas igrejas em Franca, para que sejamos igrejas realmente comprometidas com o Senhor. Comprometidas em desenvolver uma vida para o Senhor e para a glória do Senhor. Comprometidos realmente em trabalhar pela obra do Senhor, Deus, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, porque tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Nós não somos nada. Sem o Senhor, nada somos. Por isso, Deus, nos convença dessa verdade e nos faça ter um coração disposto a contribuir com a tua obra. Amém. Tudo aquilo que for requerido de nós tenhamos a intenção de investir e trabalhar para que a obra do Senhor chegue aos homens. Investir nos nossos missionários, investir nos nossos pastores, investir, Pai, naqueles que estão incumbidos de levar a mensagem do Senhor. Investir, Deus, nos projetos comprometidos com a pregação da tua palavra, comprometidos em transformar o nosso tempo. Deus, nos ajude a ser uma igreja assim. Mas que a motivação, Deus, primária em nossos corações seja o culto das nossas vidas ao Senhor, Deus. Entregar dízimos, entregar ofertas como culto ao Senhor, porque o Senhor é Deus e sem ti nada somos. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Seja Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós, igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje e eternamente. Amém. Sentados. Antes de passar para as nossas crianças, eu vou dar 2 avisos. Primeiro, hoje nós teremos Santa Ceia do Senhor. Então se preparem para cear com o Senhor. Coloque sua vida diante de Deus. Resolva as questões do seu coração com seus irmãos, suas demandas, e venha participar da Santa Ceia do Senhor. Segundo, prepare-se para fazer seu dízimo, sua oferta, tá bom? Prepare-se para esse momento. Momento que nós iremos cultuar a Deus com aquilo que Deus tem nos abençoado. Então se prepare para isso. Bom, primeiro as nossas crianças. Então, meninos, vem. Vamos lá. Sem timidez, que a mãe de vocês merece. Não pode pregar, Vamos ficar em silêncio. Vai, meninos, vamos lá? 1, 2, 3 e... Para aquela que é minha amiga, minha professora, minha conselheira. Para aquela que é corajosa, batalheira e guerreira. Para aquela que é leal, sincera e verdadeira. Para aquela que é minha mãe, meu maior agradecimento. Obrigado por me apresentar Jesus e contar com Ele em todos os momentos. Feliz Dia das Mães.
Ok. Parabéns, meninos. E bom, Damais, venham cá e coordene agora a nossa lembrança para as mães, né? Rodrigo e Damais que organizaram isso aí. Bom dia, irmãos. Nós gostaríamos que as mães viessem aqui à frente. Todas as mães que estão aqui. Por favor. Todas? E os filhos presentes, por favor, peguem um vasinho de flor e dê para sua mãe. Os filhos. Todos os filhos que estão aí. Os crescidinhos também. E os que já entregaram para sua mãe, também dê para a mãe que está sem filho aqui. Peraí, gente, sai não, não vou pegar mais. Peraí. Profissional. Com carinho. Vem, Cris. Vai, pastor. Mais um. Deixa eu pegar mais uma. Se você. Peraí, cadê? Pega lá. Vou ver o que mais está faltando. Ok. Deixa eu tirar uma foto de vocês. Já deu acho que já, né? Todas receberam? Tem alguma mãe que está sem? Não? Esse aqui vai para o pastor no Facebook também. Mais uma. Ok. Gustavo, você pode orar pelas mães por nós? Sim. Agradecendo por elas terem nos gerado, pela graça de Deus, né, de conceder filhos a elas, e as que não são mães ainda, que o Senhor possa dar a graça de conceder o milagre de gerar e criar um filho, né, em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus eu coloco cada uma dessas mulheres diante do Senhor, que são mães, que são aquelas, Pai, que com muito carinho têm cuidado de nós, dos seus filhos. Eu te louvo por cada uma delas, que o Senhor continue abençoando, derramando a tua graça, do teu amor sobre elas, Pai, em nome de Jesus. Mães, parabéns para vocês, Deus abençoe vocês, obrigado por vocês estarem conosco. Certamente há mais brilho na Igreja Presbiteriana do Progresso pela presença de vocês são muito queridas por nós, tá? E que Deus esteja cuidando e sustentando a vida de vocês. Deus as abençoe.